Da ficção científica ao próprio fato científico, existe um conceito que sugere que poderia haver outros universos além do nosso, onde todas as escolhas que você fez nessa vida se desenrolam em realidades alternativas. O conceito é conhecido como universo paralelo e é uma faceta da teoria astronômica do multiverso. A ideia é fundida em quadrinhos, videogames, televisão e filmes. Franquias que vão desde Buffy, a Caçadora de Vampiros, a Star Trek, a Doctor Who, a Digimon. Eles usam as ideias de multiverso para estender o enredo. Na verdade, existem muitas evidências de um multiverso. Primeiro, é útil entender como se acredita que o nosso universo surgiu. Há cerca de 13,7 bilhões de anos, tudo que conhecemos no cosmos era de uma singularidade infinita. Então, de acordo com a teoria do Big Bang, algum gatilho desconhecido fez com que ele se expandisse e inflasse no espaço tridimensional. Conforme descrito, a imensa energia dessa expansão inicial se esfriou. Então, a luz começou a brilhar. De uma forma eventual, as pequenas partículas começaram a se formar em pedaços maiores de matéria, que são as que conhecemos hoje, galáxias, estrelas e planetas. Uma grande questão com essa teoria é: somos o único universo lá fora? Com toda a nossa tecnologia atual, estamos limitados a observações dentro desse universo? Porque o universo é curvo e estamos dentro do aquário, incapazes de ver do lado de fora, se realmente existir do lado de fora. Diante disso, existem pelo menos 5 teorias pelas quais o multiverso é possível. O primeiro deles são universos infinitos. Não sabemos qual é exatamente a forma do espaço-tempo. Uma teoria é que ele é plano e dura para sempre. Isso apresentaria a possibilidade de muitos universos existirem. Mas, com esse tópico em mente, é possível que os universos comecem a se repetir. Isso porque as partículas só podem ser colocadas juntas de muitas maneiras. Universos bolhas. Outra teoria para múltiplos universos vem da inflação eterna. Com base na pesquisa do cosmólogo Alexandre Vilekin, ao olhar para o espaço-tempo como um todo, algumas áreas do espaço param de inflar, como o Big Bang inflou o nosso próprio universo. Outros, entretanto, continuarão crescendo. Portanto, se imaginarmos nosso próprio universo como uma bolha, ele estará situado em uma rede de universos bolha no espaço. O que é interessante nessa teoria é que os outros universos podem ter leis de física muito diferentes das nossas. Universos filhas, ou talvez múltiplos universos, podem seguir a teoria da mecânica quântica, como as partículas subatômicas se comportam. Como parte da teoria do universo filho, se você seguir a lei da probabilidade, isso sugere que para cada resultado que poderia vir de uma dessas decisões, haveria uma gama de universos, cada um dos quais viu um resultado acontecer. Universos matemáticos. Outro caminho possível é explorar universos matemáticos, o que simplesmente explica que a estrutura da matemática pode mudar dependendo do universo em que você reside. Uma estrutura matemática é algo que você pode descrever de uma forma completamente independente da bagagem humana. Eu realmente acredito que existe um universo lá fora, que pode existir independente de mim e que continuará a existir mesmo se não houvesse humanos. Universos paralelos. E por último, mas não menos importante, a ideia de universos paralelos. Voltando à ideia de que o espaço-tempo é plano, o número de configurações de partículas possíveis em múltiplos universos seria limitado a 10 ou a 122 possibilidades distintas. Assim como um número infinito de manchas cósmicas, os arranjos de partículas dentro deles devem se repetir por muitas vezes. Isso significa que há um número infinito de universos paralelos, manchas cósmicas exatamente iguais às nossas, contendo alguém exatamente como você.
bem como manchas que diferem apenas pela posição de uma partícula, manchas que diferem pela posição de duas partículas e assim por diante, até encontrar coisas completamente diferentes, mundos diferentes dos nossos. De uma forma notória, vale lembrar que o último artigo do físico Stephen Hawking, antes de sua morte, também tratou do multiverso. Esse artigo foi publicado em maio de 2018, poucos meses antes da morte dele. Sobre a teoria, ele disse à Universidade de Cambridge, em uma entrevista publicada no The Washington Post, ele disse o seguinte: não estamos em um universo único, mas nossas descobertas implicam em uma redução significativa do multiverso. Isso simplesmente se reduz a uma faixa muito menor de universos possíveis. Nem todo mundo concorda com a teoria de um universo paralelo. No entanto, um artigo de 2015 do astrólogo Etienne Siegel concordou que espaço-tempo poderia durar para sempre em teoria, mas disse também que existem algumas limitações nessa ideia. O problema principal é que o universo tem pouco menos de 14 bilhões de anos. Portanto, a própria idade do nosso universo, de uma forma muito óbvia, não é infinita. Além disso, a expansão do universo ocorreu de uma forma espontânea porque havia muita energia inerente no próprio espaço. Entre todas as conclusões, isso significa que multiversos teriam diferentes taxas de inflação e diferentes tempos. Isso diminui as possibilidades de universos semelhantes ao nosso. Mesmo deixando de lado questões de que pode haver um número infinito de valores possíveis para constantes partículas e interações fundamentais, ou até mesmo deixando de lado questões de interpretação, como se a interpretação de muitos mundos realmente descrevesse nossa realidade, o fato é que o número de resultados possíveis aumenta de uma forma tão rápida que não dá para imaginar essa rapidez de uma forma espontânea, que a menos que a inflação esteja ocorrendo por um período verdadeiramente infinito de tempo, não existe universos paralelos idênticos a esse. Em vez de ver essa falta de poucos universos como uma limitação, o próprio Siegel assume a filosofia de que isso mostra como é importante celebrar ser único. Ele aconselha a fazer as escolhas que funcionam para você, que o deixem sem arrependimentos. Isso porque não existem outras realidades onde suas escolhas e sonhos se realizem. Você, portanto, é a única pessoa que pode fazer as suas próprias escolhas acontecerem. Universos paralelos na ficção científica. A Marvel Comics e a DC Comics apresentam histórias ambientadas em universos paralelos que fazem parte do multiverso. Muitas séries de animes, como citei no próprio início do vídeo, como Digimon, Dragon Ball, Sonic, apresentam versões alternativas de seus personagens de outros universos. E universos paralelos também aparecem em vários jogos de videogame: Mortal Kombat, Zelda, Final Fantasy, Half-Life. As Crônicas de Nárnia, por exemplo, lançado originalmente em 1956 e acabou se tornando um filme de grande sucesso, é baseado numa série de livros de C.S. Lewis. Ela apresenta, para quem lembra, várias crianças que se movem entre nosso mundo e o mundo de Nárnia, onde no mundo de Nárnia existem animais falantes. Um episódio de Star Trek apresentou um universo de espelho em que os personagens eram mais cruéis e guerreiros. O conceito foi repetido em quase todas as séries subjacentes da própria franquia Star Trek. Em 2009, o universo Star Trek foi reiniciado em um filme que coloca os personagens da série original nos anos 60 em um universo completamente alternativo. A série de filmes De Volta para o Futuro, que começou em 1985, segue as aventuras da família McFly, incluindo visitas a 1885, 1955 e 2015. O segundo filme, em particular, mostra as desvantagens de uma realidade alternativa. Quando o personagem a usa para ficar rico por meios nefastos. O filme Timeline, de 1999, de Michael Crichton, segue historiadores que voltaram no tempo até a Idade Média. O filme Donnie Darko, para quem não viu, é um filme de 2001, é um filme em que um estudante do ensino médio se vê confrontando com visões e tenta descobrir o seu significado.
Diante de tudo isso que é citado na ficção científica, uma série de artigos virais afirma que a NASA havia descoberto partículas de outro universo paralelo, no qual o tempo corre para trás, ou acontece o contrário do nosso. As afirmações de que a NASA descobriu um universo paralelo parecia ter sido inventada pela primeira vez por um tabloide britânico chamado The Daily Star. A história foi então divulgada por veículos britânicos e americanos, incluindo até o próprio New York Post. Só para concluir essa ideia de universo paralelo, infelizmente, todas as hipóteses sobre um universo paralelo se deparam com um problema fundamental. É impossível provar sua existência de uma forma empírica. Para a pergunta, existem muitos universos paralelos? Ela é difícil de responder no estado atual da ciência. É provável que nunca possamos responder a essa pergunta. Mas quem sabe, na verdade? Quem sabe o que se passa na sua mente? Talvez possamos fazer isso algum dia. Assim, tudo que nos resta agora é continuar a trabalhar na criação de mecanismos mais precisos e modelos mais aceitáveis, a fim de provar todas as hipóteses de uma vez. Até que chegue esse momento, não podemos considerar essas hipóteses como um fato estabelecido. Ainda estamos na terra da imaginação. Mas nossos sonhos e a proeminência do que surge em nossa mente é algo em que se deve pensar. Existe ou não um universo paralelo? Existe ou não uma pessoa que é exatamente igual a você? Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos sempre a esse canal simples e direto. Um abraço e até a próxima. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal.